inclusive para suprir o que os chineses chamam de segurança alimentar, que aí o Brasil, né, soja e outros produtos, e segurança de matérias-primas. Imagina você suprir 1 bilhão e 300 milhões de pessoas sem linkar o Brasil a essa realidade. Então, agora, eu sou muito nacionalista nas minhas coisas. Eu quero dizer para você o seguinte, na siderúrgica, que é um ativo que eu aí estou agregando valor à minha matéria-prima. Na mineração, eu vendi 20% para eles. Tá? 20% na matéria-prima. Só que numa modelagem, 3-1. Mais ou menos, para cada 3 toneladas de minério em bruto, vocês vão transformar 1 tonelada de minério em aço no Brasil, tá? E, se Deus quiser, se não tiver mercado no Brasil, que o produto vá para a China, porque é um setor que, como vocês sabem, tem excesso de capacidade instalada no mundo. Feliz eu que montei um esquema para que o excesso de produção vá para a China. Então, um aliado nesse sentido extraordinário. Mas é um aliado, em termos, desculpe, eu sou leiga. Quando os seus aliados têm 70%, eles são donos, não é isso? Mas da siderúrgica. Mas veja bem, ele tem 70% da siderúrgica, mas ele tem um mercado. Tá certo? A matéria-prima não. A matéria-prima eu tenho 80% da companhia. Tá certo? Quando você se referiu à crise, disse que a crise pegou as suas empresas em fase de construção. Os seus críticos no mercado dizem que, na verdade, até agora você vendeu mais sonhos do que negócios de fato realizados. Como é que você reage a essas críticas? Olha, eu reajo assim, eu construí 8 minas de ouro mundo afora. Tem até uma história muito engraçada que, quando eu abri o capital da minha mina de ouro do Amapá, quem foi o banqueiro que levou a minha companhia à Bolsa no Brasil em 1983, eu acho, foi a primeira empresa produtora de ouro no Brasil, abriu capital na Bolsa em 1983, isso tem 27 anos, foi o Roger Agnelli da Vale Rio Doce. Eu literalmente entreguei uma barra de ouro para ele que eu produzia em 1983, tá certo? Então, quer dizer, eu já venho, e para dar números bem concretos, essas 8 minas que eu botei em produção, elas geraram para os acionistas 10 bilhões de dólares de dividendos e valem hoje ainda 13 bilhões. Só que nessa história de 1980 até o ano 2000, eu só fiquei com 1 bilhão disso. Quer dizer, não precisa ficar com pena de mim, mas de qualquer maneira, sem dúvida, eu aprendi uma lição curiosa, quer dizer, entre darem pouco valor a ativos sul-americanos, né? Os bancos te cobravam taxas exorbitantes. Eu fui diluído a literalmente 5%. A partir do ano 2000, eu me reengenheirei e mudei essa equação. Hoje eu tenho mais de 65% das minhas 5 empresas públicas. Agora, o Roger Agnelli continua fazendo essas críticas. Continua dizendo que você é difícil falar porque como é que não encaixa, né? Essa história não encaixa. Que está no topo da lista dos homens mais ricos, não está no topo da lista dos que mais exportam, dos que mais empregam. Claro, mas aí vamos lá. Eu botei essas 8 minas em produção, esses ativos eu vendi e me sobrou 1 bilhão de dólares. No ano 2000, esse bilhão de dólares foi dedicado ao Brasil, exclusivamente ao Brasil. Aí eu ganhei, eu participei de licitações internacionais, foi uma licitação internacional da ANP nos blocos de petróleo. Eu paguei 800 milhões de dólares de risco comprando os blocos. O que os investidores que ganharam 19 bilhões de dólares comigo nos 20 anos atrás fizeram? Pois, eu conheço o Ike Batista. Os bilhões que a gente botou com ele sempre se transformaram em riqueza. Nas minas, né? Ainda valem 13 bilhões hoje. Tá? Vou investir nele de novo. Fiz um IPO captando 4 bilhões de dólares. Esses 4 bilhões de dólares, de novo, estão sendo investidos no risco. E de um ano para cá, hoje nós já temos mais de 15 furos feitos na área offshore do Brasil, com 26 descobertas. A campanha de maior sucesso no mundo. E ainda fui furar lá no Maranhão e acertei, achei petróleo, achei gás. Eu acho que do jeito que você fala, Ike, parece um jogo. Parece um jogo, não? Porque você diz assim, e ainda fui furar lá em cima e acertei, não, lógico. Aliás, não foi precipitado esse cálculo, não, Ike? O próprio presidente Lula... Tanta coisa no Maranhão. Olha, é maior. O Sarney está felicíssimo, mas tem tudo isso? É maior. É maior do que... Inclusive, tem olha, quanto lá? Gostaria... Não, está o suficiente. O número que a gente está... Eu acho importante dizer dizer Bolívia o seguinte, mesmo? É meia Bolívia. É importante dizer o seguinte, que
Já dá para dizer isso? Olha, quando nós fomos para o IPO, a gente estimava que ia achar um certo volume de barris de petróleo, né? Nós mais que duplicamos já. Então a cultura da casa, até porque quando você se expõe 20 anos ao mercado, surpreenda-o sempre. A razão do nosso sucesso estrondoso é que a gente surpreende sempre. Porque o mercado cobra toda hora resultados. E transparência, nós somos transparentes, né? Quem se expõe ao mercado, novo mercado no Brasil, né, é o mais alto grau de governança corporativa. Você aceita, por exemplo, eu aceito no meu conselho decisões que envolvem minha participação na decisão. Quem decide é um grupo independente de diretores, para não ter conflito de interesse, né? Esse é o mais alto grau de governança que existe no Brasil. Isso encanta os estrangeiros, que gostam do Brasil, querem investir no Brasil, mas me dê o veículo mais transparente que existe nesse país, que é o novo mercado. Então, respondi? Eu queria só saber mais uma coisa. Eu sou leiga mesmo, então eu vou aprendendo e apreendendo. Me parece que esse novo mercado, nesse momento, dessa forma, você está vendendo mais ideias, é isso? Quer dizer, são ideias que podem dar certo ou não? Eu prefiro falar ideias ou conceitos, tá? O que foi? O que eu fui demonstrar para os meus investidores no petróleo, que é a maior companhia? Eu fui demonstrar que as taxas de acerto nas áreas offshore do Brasil são altas, acima de 50%. Ou seja, de cada furo que você fizer, se eu fizer 10 furos, que cada um custa entre 60 e 100 milhões de dólares, quer dizer, é um brinquedo de gente grande. Você tem que ter o apetite do risco que não existe no Brasil. Você pergunta, eu pergunto meus grandes amigos empreiteiros se eles têm apetite de investir em perfuração de petróleo. Sabe qual é a resposta? A média é assim: vem cá, quer dizer que se eu vou gastar 80 milhões de dólares e eu posso não achar nada? Posso não achar nada. Não tenho estômago para isso. Essa é uma mentalidade brasileira? Olha, é bem brasileira. Já aconteceu isso? Não achar nada? Alguém investe, não achar nada, perde tudo? Lógico, eu tenho, por acaso, dos 15 poços furados, um foi seco. Ainda bem que foi seco, porque ninguém mais estava acreditando que a gente só acerta. Que sorte que foi um poço seco. Agora, é sorte mesmo ou, de repente, tem algum trabalho de, não vou dizer de adivinhação, mas de... Não, lógico que não é sorte. O que é, então? Olha aqui, você... O que acontece? O que eu fiz? 15-1? Não, 15-1 mas com 26 descobertas. Porque cada furo, o Brasil é tão rico que você fura um poço e você cruza três campos de petróleo. E você acha 3, né? É que nem 1.000 folhas, cheio de creme. Por que é tão pobre, Anke? Você é tão rico, por que é tão pobre? Não entendi. O Brasil é tão rico e por que é tão pobre? Você fura, acha alguma coisa e por que isso não foi feito? Porque olha aqui, infelizmente nós no Brasil, quer dizer, se não fosse a Petrobras que tivesse gasto dinheiro de risco, tá certo? A gente não teria descoberto petróleo offshore. Porque duvido que o empresário tivesse corrido esse risco de investir, né? Não temos a cultura do americano. Não iam correr. Tá. Então a Petrobras foi na linha de frente. Coisa que muitas vezes o Estado é indutor disso, né? E foi. Então a Petrobras achou petróleo, desafio inacreditável. 15 anos atrás isso era que nem ir para a Lua, tá certo? Mesmo em águas rasas, era ir para a Lua. A Petrobras foi lá, encarou o desafio, hoje é padrão mundial. Então a Petrobras é uma máquina com várias áreas de excelência. Agora, como um todo, é que negócio, máquinas grandes assim, às vezes perde o foco. E sempre foi um monopólio do Brasil. Ela não só acha petróleo, ela tem até postos de gasolina, né? Refinaria, coisas que são muito menos lucrativas. Que você não, né? Então eu vou fazer uma comparação que é muito importante, tá? Se você acreditar que a massa continental territorial do Brasil e na verdade é maior que os Estados Unidos sem o Alasca, tá? A área física. Então você pega o Brasil é maior que os Estados Unidos. Você pega a Rússia, que é um pouco maior que nós dois, né? Em 50 anos, a Rússia, se você transformar gás em óleo equivalente, produziu 330 bilhões de barris em 50 anos. Os Estados Unidos produziu 400 bilhões de barris. Quanto é que o Brasil produziu em 50 anos? 15 bilhões de barris. Esse país é virgem. Existe uma relação... Eu estou tentando explicar aqui de uma maneira simples, mas existe uma relação direta a isso. Então,